Olá, professor Wagner Xavier de Camargo. É um prazer nos termos a sua presença nessa entrevista para a quinta edição da série Reflexões Olímpicas. Em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, agradecemos a sua disponibilidade e atenção. Bom dia, agradeço a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Diante da aproximação dos Jogos Tóquio 2020, surgem alguns questionamentos acerca do legado que poderá vir a ser produzido neste mega evento esportivo. Pela primeira vez na história, há uma preocupação maior em relação à população LGBTQIA+, no país sede, resultando na criação, por exemplo, da Casa Proud House Tóquio, que promete proteger as pessoas que assim se reconheçam, pelo menos durante o mega evento. O Comitê Olímpico Internacional, então, visando promover os valores da Carta Olímpica, que prevê a diversidade e o respeito, além da proibição de discriminações, posicionou-se sobre este assunto, que todavia é um tema pouco debatido no Japão por conta da sua tradição. Então, na sua opinião, como parte da sociedade japonesa reconhecidamente contrária ao movimento LGBTQIA+, irá receber durante os Jogos Olímpicos de Tóquio os atletas que se identificam com este movimento? Bem, acho que tem várias questões aí que estão envolvidas, né, nessa pergunta, né? A preocupação com o evento, talvez, assim, pensando obviamente no público LGBTQIAPN+, assim, prolongar um pouco a sigla aí, mas enfim, todo esse segmento, a preocupação seria maior como a gente já teve, por exemplo, né, em outros momentos, em outros lugares, em outros países que são declaradamente, assim, né, que postulam políticas e que postulam falas governamentais declaradamente contra as pessoas LGBT, né, e suas expressões de gênero. O Japão, eu colocaria talvez um meio termo. Por quê? Né? Primeiro, por ser uma nação aí dentre as super desenvolvidas, né? Então, ou seja, a, por mais que o japonês tenha essa aversão, talvez, por uma questão de tradição, por uma questão de sedimentações de tradições patriarcais, né? Ele também, assim, estou falando, obviamente, generalizando, mas assim, a população japonesa estaria aí sob os olhares, né, não só de todo mundo, mas também dos países que têm políticas inclusivas, né? Então, assim, o estar bem na fita, no final das contas, talvez pese muito. O que não pesaria, por exemplo, o que não pesará, talvez, para o Catar em 2022, na Copa de Futebol, o que não pesou em nada para a Sochi em 2014, né, nos Jogos de Inverno, e que não pesaria também, como não pesou em 2018 para a Rússia, né? Enfim, lá em Sochi e na Rússia, né, tiveram posicionamentos governamentais, anti-propaganda gay, oficiais, né? Então, assim, eu acho que o Japão, nesse sentido, a organização, ela é cautelosa, né? E não tem esses arroubos preconceituosos como a gente vê em outros lugares, né? E é aquilo que eu falei, né? Eu acho que esse evento, eu penso que esse evento está sobre os holofotes de países desenvolvidos e do mundo todo, né? Então, assim, isso está sendo bem cuidado, isso a gente pode ter certeza, porque se uma das coisas que a gente já sabe de antemão, claro que a pandemia talvez tenha bagunçado um pouco esse lance, mas o que a gente sabe de antemão é que os japoneses queriam fazer, né, os Jogos Olímpicos, os maiores e melhores Jogos Olímpicos desde Barcelona em 92, né? Isso foi uma promessa lá, enfim, de estruturar os melhores jogos, os jogos mais tecnológicos, enfim, de eficiência em toda a organização, né, para acolher os atletas e tal. Então essa é uma primeira questão aí, né? Eu acho que a organização vai cuidar disso, né? A própria concepção dessa Pride Talk House, né, quer dizer, dessa casa aí que seria uma espécie de lugar de acolhimento para pessoas LGBT,
né, já é um sinal de que alguma coisa precisa ser diferente. Claro que eles não sabem o resultado disso, né? Agora, é isso, né? Assim, dizer que é fácil a aceitação, por exemplo, da homossexualidade, da transexualidade, pegar só duas coisas, né? Duas expressões aí mais de orientação de gênero e identidade de gênero, né? Que, por exemplo, são bem aceitas no Japão? Não, não são, né? Os homens japoneses ainda têm uma resistência muito grande, como a gente sabe que há resistência no mundo todo, né? Quer dizer, raras exceções em alguns lugares, enfim, mas o preconceito relacionado à homossexualidade está instaurado, em que pese a gente já tem aí 40 anos já que foi tirado do manual lá de doenças, né? Quer dizer, a homossexualidade é uma doença, tem lugar do mundo que é considerado doença. E hoje a bola da vez é a transgeneridade e a intersexualidade, né? Se eu diria que a transgeneridade e a intersexualidade estão vivendo ou ainda viverão alguns anos o que a homossexualidade viveu nos anos 70, que nem era homossexualidade, ainda era considerado homossexualismo, ou seja, expressão de doença, né? Então tem essa questão também, né? Essas expressões de gênero, identidade de gênero, não são bem aceitas no resto do mundo, né? Então não seriam também numa sociedade super patriarcal e tradicional, como a japonesa, né? Tem lugares no Japão que mulheres ainda andam atrás dos homens, né? Assim, claro que em cidades grandes não, mas você não precisa ir muito longe, não. Saia 20 quilômetros de Tóquio, por exemplo, para aquelas aldeiazinhas, né? Para aqueles vilarejos lá, a gente vai achar ainda recortes de gênero dentro das casas, né? Nessa divisão sexual, se eu posso chamar assim, do trabalho doméstico, a mulher ainda encarregada de fazer tudo, responsável por tudo e inferior ao homem, né? Numa clara consideração de que ela tem que esperar o cara ir na frente, ela tem que esperar o cara primeiro comer e depois ela comer, e assim sucessivamente, né? Então, há estudos no Japão hoje que não são de hoje, né, mas datam já de muitos anos sobre a homossexualidade do homem japonês, sobre essas expressões todas de gênero no Japão. Mas é aquilo, né? Uma coisa é a produção teórica, uma coisa são as pesquisas e tal, outra coisa é a mudança social. É o que a gente vê aqui também, né? Enquanto a gente tem toda uma produção desconstrutiva, né, sobre gênero na sociedade, uma posição marcadamente feminista, das feministas negras, etc., né, a gente tem ainda a reprodução de estereótipos gritantes, de mulheres morrendo a cada poucos minutos, né, de violência de gênero aí, de travestis sendo assassinadas, essas coisas todas, né, coisas horríveis. Então, no Japão não será diferente. Só que eu acho que o impacto é um pouco menor por causa da vitrine, né? Desse teto de vidro que os japoneses têm nesse momento e do compromisso de estar bem na fita com todos os seus pares. Não nos esqueçamos disso, né? Então, assim, não é uma nação, né? Não é uma nação qualquer, não é não é uma Rússia da vida, enfim, né? É um país que, né, preza e por algumas questões aí de visibilidade, né? Eles querem ser bem aceitos, né? Quando eu estive na China em 2008 para os Jogos Paralímpicos de Beijing, né? Claro, não é Japão, né? Mas a gente percebe que a cultura oriental, né? Ela dentro dessas relações todas globalizadas hoje em dia, ela tem uma necessidade, ela apresenta uma necessidade de também de ser aceita e benquista por parte de nós ocidentais. Parece que o nosso olhar ocidental sobre eles importa muito, quando nem deveria importar, né? Mas parece que esse olhar ocidental é importante para eles e o modo como eles aparecem para esses ocidentais que somos nós, né? Então, essa pergunta que você me fez aí sobre a Pride House, eu acho que ela pode ajudar muito. O projeto, a concepção do projeto, a ideia é muito boa, né? Temos que ver agora como que isso vai funcionar na prática durante os jogos e após os jogos, né? Porque a ideia é que a instalação seja permanente. Então, será, por exemplo, eu fiquei pensando lá atrás, quando eu vi esse anúncio, será
que vai se transformar numa espécie de, quase que uma, entre aspas, uma delegacia, né, que vai funcionar como a aceitação das denúncias de violência contra LGBTs, ou então um lugar que você pode ir lá fazer manifesto, né, sei lá, se travestis japonesas forem lá fazer manifesto, ou então aquele atleta trans, né, da esgrima japonês, né? Será que se ele for lá, de repente, fazer um manifesto por todos os atletas trans no esporte, será que ele será bem aceito, bem quisto, ouvido? Né? Isso que a gente precisa ver. É um espaço de acolhimento ou é um espaço só político durante os jogos? Né? A gente sabe que tanto na sociedade japonesa quanto na brasileira, a gente tem problema em relação à aceitação do outro relacionado à sua sexualidade e seu gênero, né? Então, isso acontece aqui e provavelmente acontecerá lá. Então, assim, não sei, eu estou colocando aqui para a gente debater, né, qual vai ser o real impacto dessa Pride House, e eu acho que a gente vai ver com o passar do tempo. Talvez, em se tratando do Japão e tudo isso que eu falei, né, de ser holofote, vitrine, etc., para o mundo nesse momento, a coisa vai funcionar. Só que a gente viu, né, como em outras Olimpíadas na história, que muitas das estruturas construídas, né, seja em termos de monumentos ou instalações esportivas, após os Jogos foram abandonadas, ficaram esquecidas. Isso aconteceu em Berlim em 36, aconteceu em Sarajevo, né, numa Olimpíada de Inverno, aconteceu em Moscou, aconteceu na Grécia, aconteceu no Brasil, enfim, em todos os lugares. E vai acontecer no Japão, talvez, não sei. Mas talvez isso aconteça no Japão, ou não, porque é um país que precisa aproveitar os espaços, já que não tem muitos espaços. Então, talvez se uma dada arena ficar abandonada, ela vai ser transformada num, sei lá, playground, ou num, sei lá, numa escola, ou num clube, né? Mas eles não vão perder exatamente. Mas, de qualquer forma, a minha questão agora, que eu estou colocando o que vai acontecer com a Pride House depois dos Jogos? Né? E aí eu devolvo a pergunta para você. Será que a estrutura realmente vai atender e acolher demandas da sociedade japonesa após tudo isso passar? Né? É uma coisa que ainda a gente não tem respostas. Oi, professor Wagner. Um tópico que tu entrou ali anteriormente foi sobre os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, que ele transformou o movimento olímpico e a Carta Olímpica também, né? Depois dessa criação da lei anti-gay aprovada pelo Parlamento Russo. Então, o COI teve que acrescentar uma expressão orientação sexual no sexto princípio da Carta Olímpica. Então, como é que tu vê as principais repercussões, como elas foram percebidas em relação a essa iniciativa do COI, de pôr a orientação sexual no sexto princípio? Gini. Bom, eu tendo a desconfiar dos organismos principais, né? Desses organismos que nem tipo FIFA, COI, essas coisas todas, né? Porque uma coisa é você trazer ali para ser politicamente correto, estatutariamente, talvez até de acordo com o que as nações, enfim, os membros querem e tal. Outra coisa é efetivamente a coisa, né, acontecer. Então, o que eu quero ver, na verdade, é uma política inclusiva por parte do Comitê Olímpico Internacional, né? E essa política inclusiva, ela não é só catalográfica, né, de um catálogo, entendeu? Ela tem que ser efetiva, né? Ela tem que ser efetiva. E para ser efetiva, ela precisa ter, por exemplo, tudo. Folders, né, falando sobre isso na Vila Olímpica, né, e nas instalações esportivas. Tem que ter cartazes mostrando atletas na história que foram gays, lésbicas, transgêneros, bissexuais. A gente tem esse dado hoje. A gente tem, né? É só pegar aí pesquisadores do mundo que estão levantando esses dados das pessoas, desses atletas do passado, livros que foram produzidos e tal, e mandar fazer um material de divulgação, um material de educação de gênero, eu diria. Então, eu quero um engajamento do COI. Né? É isso que eu digo para os clubes também brasileiros de futebol. Né? Um engajamento no sentido de
total, né? Eu não quero só uma cartinha dizendo assim, somos, né, não preconceituosos, acolhemos os danos. Não, não quero isso. Eu quero contratação de, por exemplo, servidores lá para o restaurante do Clube X ou Y, servidores travestis. Eu quero técnicos gays, né? Eu quero assistentes técnicas, sei lá, ou técnicas mulheres, lésbicas declaradamente, né? Eu quero jogadoras, jogadores, né? Juízes, árbitros. Eu quero pessoas LGBT nesses espaços de representação. Eu quero palestras dentro dos clubes, por exemplo. Né? Eu quero, dentro do, voltando ao COI, né? Eu quero que a Vila Olímpica tenha esses folders, tenham sessões de palestras, tenham cines, por exemplo, cines debates. Não sei se vocês sabem, mas o espaço da Vila Olímpica, hoje é fácil saber porque está bastante divulgado, mas o espaço da Vila Olímpica é uma microcidade, tem tudo lá, né? Tem as instalações para treinamento entre os jogos, né? Tem piscina, tem pista de atletismo, tem sala de musculação, muitas vezes é enorme, às vezes tem várias salas de musculação, né? Além dos dormitórios, tem os comedouros, né? Que são os restaurantes, né? Assim, tem sauna, né? Me lembro, em Beijing eu não me lembro, mas em Atenas tinha sauna na Vila Olímpica, né? Então, assim, por que não um cinema, uma sala para passar filmes LGBT ou histórias de atleta? A gente tem histórias de atleta já filmadas, né? A gente já tem histórias de vida de atletas gays, lésbicas, bissexuais, etc., transgênero e tal. A gente tem documentários, Stella Walsh, de 36, a gente tem... Agora me foge a memória, mas, enfim, temos várias produções, documentários ou filmes sobre esses atletas, essas expressões, quem passou na história e que foi esquecido ou que foi, né, invisibilizado. Então, esse tipo de ação é o que eu espero como pesquisador, né, e como alguém que defende o esporte inclusivo, eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, esse esporte que seja receptivo, né, a outras expressões de gênero que não essas cis heteronormativas, né? Porque todo mundo, o grande problema é que todo mundo, assim, a estrutura do esporte, as pessoas que estão envolvidas nessa estrutura, né, elas pensam que as pessoas que estão ali, elas são, primeiro, cisgênero, né? Ou seja, elas concordam com do jeito que elas vieram ao mundo e foram nomeadas, né? Então, quando olha-se para um corpo de um macho da espécie, é homem, porque tem pênis, tem essa expressão, então tem desejo heterossexual e tal. Então, aí cai na outra questão. É cisgênero, então, portanto, está dentro de uma matriz heteronormativa de expressão de gênero, né? Ou seja, um homem que é uma outra mulher, gosta de mulher, enfim, gosta desse sexo heterossexual, né? Dessa estética que é a heterossexual. Né? E a mesma coisa com a mulher, né? Então, quando a gente parar de observar e julgar as pessoas pelas suas aparências fisiológicas, né? Pelas suas aparências fenotípicas ali, né? Pelo como elas se apresentam, e tentar perceber que há outras expressões, há outras enunciações, há outras identidades ali em curso, né? Assim, a gente vai, talvez, entrar numa dimensão dessa riqueza da pluralidade dentro do esporte. E aí o próprio esporte vai começar a se questionar se o que ele oferece é suficiente para essas pessoas, porque não é suficiente, né? Você se filiar a essa ideia, né, do século XIX, de que, assim, tem que competir homens contra homens, mulheres contra mulheres, por uma igualdade de chances, gente, passou mais de 100 anos, né? Quer dizer, que igualdade de chances é essa que hoje se fala que no alto rendimento, por exemplo, a gente está vendo aí o Tour de France rolando, né? Quem não toma alguma droga não suporta a carga excessiva de treinamento, né? Então, assim, que igualdade de chances temos dentro das desigualdades que já estão colocadas? E quando a gente fala de gênero, por exemplo, os homens que competem entre si não têm a mesma taxa de testosterona, né? Nós três homens aqui, né, o Bruno, o Diego, eu, por exemplo, se a gente for aferir, a gente não tem a mesma taxa de testosterona, né? Cada corpo produz uma certa taxa, você tem um padrão ali, mas a gente não tem a mesma taxa, certeza que não, né? E as mulheres a mesma coisa, né? Então, dizer que homens competem contra homens, isso é justo, ou mulheres competem contra mulheres, tá meio
estranho isso tudo, né? É meio paradoxal, contraditório, né? Os homens não têm a mesma taxa, as mulheres também não têm as mesmas taxas hormonais, né? E outra, né? Caindo na questão de expressão de gênero, podemos ser 3 machos da espécie aqui, mas não necessariamente a gente se identifica, né, com isso que nos foi designado, né? Não é porque a gente tem esse aspecto, né, esse fenótipo, que a gente concorda com isso, quer ser homem. Pode ser que a gente queira ser mulher, pode ser que a gente queira ser assexual, né? Enfim, estou colocando nessa chave do queira ser, não no sentido de decidir, né? Ninguém decide sua orientação, né? Mas no sentido de algo que aflorou em dado momento ali e essa identificação aconteceu e, portanto, é isso, não tem muito, né? Por isso aquela pergunta que os pais fazem para os filhos, né? Ah, mas você tem certeza disso? Que você é gay, que você é lésbica, né? Você talvez tenha sido uma experiência ruim, você não quer tentar de novo. Não existe isso, né? Não existe tentar de novo, né? Se os pais tivessem essa ideia, né, de que não se nasce homem, não se nasce mulher, que isso tudo vai se consolidando ao longo da vida, né, não autorizariam os médicos a fazer, optar pelo sexo das pessoas transexuais, né? Opta-se ali, às vezes na hora do nascimento, das transexuais ou das intersexo, né? O que é o caso pior, quando tem genitália ambígua, né? Opta-se ali, naquele momento da intersexualidade ali, não, vai ser menino, né? Ou vai ser menina, não, ou então o pênis é pouco desenvolvido, né? Essa estrutura não vai virar um pênis quando adulto, então tira, né? Mas depois, quando adulto, a pessoa se identifica como ser homem, entendeu? E de repente aquele pênis, por mais que fosse um micropênis, faria falta, né? Tem gente tentando agora voltar aquilo que lhe foi tirado do nascimento, né? É a mesma coisa quando você tira uma vagina, enfim, você opta pela criança ali naquele momento e dá todo esse poder ao médico. Né? Então, tanto essas questões do organismo, né, essas aspas anomalias, dizendo anomalias em termos de órgãos, mas não em termos de valor, né, mas todas as expressões, todas as questões e todas as expressões de gênero, a pessoa deveria, com o passar do tempo, ir assimilando e se enunciando, esperar ela falar o que ela quer para a vida dela ali, né? Então, eu penso dessa forma. Quer dizer, eu divaguei demais, mas, enfim, Bruno, não sei se eu te respondi a questão, né? Bom, professor Wagner, como aqueles que se identificam com a comunidade LGBTQIA+, se sentiriam se algum país que é abertamente contra essa comunidade viesse a sediar a próxima edição ou alguma edição dos Jogos Olímpicos? Bom, eu vejo duas coisas aí, né? Que são problemáticas nas considerações que nós vamos fazer, né? A primeira questão é a seguinte: o processo de candidatura dos países, ele é através do BID lá, aquele processo, se manda toda a documentação, enfim, é um processo que, infelizmente, ninguém tem controle sobre ele, a não ser o grupo que foi formado para postular a candidatura, né? Eu acompanhei alguns desses processos, quando lá, no início dos anos 2000, o Rio se candidatou para ser a sede em 2004, mas depois não ganhou, enfim. Depois eu fui convidado para também participar da candidatura do Rio para 2016, daí eu já estava em outro momento de vida, eu recusei e tal. Mas, enfim, mas eu estava acompanhando esses bids aí e estudei, quando eu pesquisei o Gay Games, né, eu estudei isso também na área LGBT, para atletas gays por parte da Federação dos Gay Games, né? Então há esses processos que eles correm em paralelo. Ninguém que faz esse processo vai perguntar lá para a sociedade: vou me candidatar aqui, sabe? Mas eu vou perguntar se, sei lá, a Associação de Lésbicas Futebolistas apoia, ou se a Associação Nacional de Vôlei Gay apoia, ou se a associação, sabe? Ninguém vai lá consultar. Então, por isso que eu digo que a gente tem dois problemas. O primeiro problema é esse.
o BID, né, o processo de candidatura, ele é postulado independente de vontades de setores públicos, né, de setores da população. Para essas pessoas que comandam esses lugares de poder e essas candidaturas, eles não têm aí, né? Talvez a gente comece a ver uma preocupação agora mais pronunciada. Por quê eu digo isso? E aí eu faço um parênteses dentro dessa minha resposta, depois eu volto, tá? Não vou perder, não. Por quê? Porque a gente viu um começo de aparecimento de atletas lá em Beijing, né? Se eu não me engano, uns 10, 11 atletas se anunciaram, se declararam dentro da sigla LGBT, né? Acho que mais lésbicas do que outras expressões, mas enfim, tinha bissexuais também, acho que tinha um cara gay do hipismo, não sei o quê. Beleza. Depois, em Londres, esse volume aumenta um pouquinho mais, né? E no Rio de Janeiro, foram cerca de 56, quase 60 pessoas aí, né? Veja, ainda é pouco dentro do universo de 11 mil que estavam ali participando, né? Mas tudo bem, né? Mas, enfim, o volume cresceu. Havia uma expectativa, e eu volto no primeiro ponto que a Gabriela tocou no início da entrevista, né? Havia uma expectativa que essas Olimpíadas agora, de Tóquio, né, que eram para ser ano passado, antes da pandemia, que esses Jogos Olímpicos fossem o mais LGBTQIA+, da história, né? Ou seja, com maior quantidade de expressões, com mais atletas fora do armário, com mais problemáticas relacionadas a gênero do que em versões anteriores. Então, o que me parece, como pesquisador, que apesar de tímida essa expressão, né, dentro do universo todo dos atletas, ela, apesar de tímida, ela vai marcar presença, né? Então, vamos imaginar que os Jogos Olímpicos do Rio, eles foram considerados o mais, aspas aí, porque foi uma expressão de uma jornalista, os mais gays da história, né? Então, imaginem que Tóquio ultrapasse isso, né? E a gente tem aí, por exemplo, sei lá, cerca de 120, 150 pessoas fora do armário. Vamos ter uma atleta trans, né? Que é a Laurel Hubbard, no levantamento de peso e tal. Então, quer dizer, declaradamente, né? Porque, em que pese a Caster Semenya ser considerada no espectro da intersexualidade, ela se reconhece como lésbica, né? Ela participou do Rio, né? Mas ela não é uma pessoa reconhecidamente... ela não se designa intersexo, né? Ela se designa lésbica. Enfim, temos que respeitar isso. Enfim, mas o que eu estou dizendo é isso, se esses Jogos Olímpicos forem, assim, nesse sentido, diferenciados dos anteriores e tal, isso vai passar a ser um ponto de consideração nas candidaturas, né? Não estou dizendo que esses organismos que postulam o BID, né, o processo, vão estar muito preocupados com isso, dependendo do lugar, né? Se a Rússia quiser, por exemplo, sediar nos Jogos Olímpicos, os próximos Jogos Olímpicos, assim, os próximos, né? Não, que agora tem outras candidaturas, mas se a Rússia quiser voltar a se candidatar, ou enfim, o Catar, ou enfim, a Arábia Saudita, eu não sei se vai haver uma preocupação com a população, né, LGBTQIA+, eu acho que não, mas, enfim, né? Enfim, é um ponto a ser considerado, porque tem um ponto de pressão ali. Essa é uma parte da resposta, viu, Diego? Agora, a outra parte da resposta é o seguinte: os comitês relacionados a esporte ou não, né? As associações nacionais que brigam, que lutam pela causa LGBTQIA+, né? Elas, muitas vezes, elas não estão preocupadas com o esporte, né? Elas estão preocupadas com outras coisas. Eu me lembro de umas reuniões que eu fiz, uma época que fui mais militante, junto a algumas associações, quando morei em Santa Catarina, né, e tal, e mesmo um pouco do meu envolvimento com a Associação Nacional da BGLT, né, eu acho que, assim, tem razão, porque tem outras pautas muito urgentes, né?
Por exemplo, a coisa da mortandade de pessoas trans, né? A questão dos remédios agora nessa política, nessa necropolítica desse governo, né? A questão dos remédios antirretrovirais, que em alguns lugares começou a faltar, enfim, houve um boicote em relação a isso e tal, que são coisas conquistadas, né? Assim, no caso dessa questão dos remédios, que não pode parar, né? As pessoas dependem dessas medicações, né? E, então, tem uma série de pautas, né, principalmente nesses países em desenvolvimento, aqui no Brasil, na África do Sul, na Índia, né? Eu cito 3 aí grandes países desse lugar mais vulnerável no mundo, né? Isso sem falar na África, mas enfim, só pegando esses casos aí, né? E a África do Sul aí é diferenciada na África, mas enfim, pegando só esses 3 casos, a gente vê que tem muita coisa para correr atrás e que o esporte não é uma pauta importante, né? Então, talvez hoje dentro da BGLT, eu sei que sim, que tem um departamento de esporte, né, que o presidente olha para isso e tem gente designada para se preocupar com essas pautas de pressionar os clubes brasileiros por serem mais inclusivos, com políticas, né, de assertivas e de inclusão de pessoas LGBTQIA+, enfim, né? Mas eu ainda percebo que é tudo muito tímido, né? Tudo muito ainda pontual e nada assim a longo prazo. É isso que eu digo, ou seja, tem uma coisa que é a candidatura ser feita pelo país e assim o país não está muito preocupado com isso e a candidatura vai do mesmo jeito, os setores não vão ser consultados. E por outro lado, às vezes esses países que parece que é o que é a moda da vez agora, né? Países em desenvolvimento postularem candidaturas, né? A gente pode até conversar sobre isso depois, mas então, esses países que possuem candidaturas têm pautas mais urgentes que não o esporte, né? Então, portanto, a coisa não rola sincronizada, né, como deveria, mas rola desse jeito, né? A candidatura segue, depois as pessoas fazem protesto, enfim, querem inserir pautas, mas aí já não dá mais e a coisa fica, né, meio que não desenvolvida ou não do jeito que se esperava que poderia ser, né? Só uma coisa explicando, porque talvez a gente não volte nisso, né? Por que os países pobres, mais pobres, né, em vias de desenvolvimento, estão postulando essas candidaturas, né? Primeiro, porque os países ricos, de forma geral, sabem que sediar uma Olimpíada, né, o processo de 4 anos de uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos, depois que materializam essa Olimpíada, é caro demais, né? Então, a população do Canadá, por exemplo, sofreu até pouco tempo atrás com aqueles Jogos de 76, né, de Montreal, que foi um tiro no pé, uma dívida imensa, né? Segundo, que os países em desenvolvimento querem se mostrar para o mundo. Eu cito a candidatura do Brasil para os Jogos Olímpicos lá no final dos anos da primeira década, né? 2008, 2009, 2010. Na época eu morava na Alemanha, eu estava na Alemanha, mas eu acompanhei de longe a questão da candidatura, do favoritismo do Brasil, do lobby feito pelo governo brasileiro, né, e tal. Foi muito positivo naquele momento, nós vivíamos um período muito bom. Vários amigos alemães meus, na época, me perguntaram se não seria legal vir para o Brasil, morar no Brasil. Claro, porque o Brasil estava se projetando, ainda estávamos no governo do Lula, né? O PIB estava bem alto, tinha pleno emprego, acho que até 2012, 2013, a gente viveu essa situação, né? E os Jogos Olímpicos foram, digamos assim, a candidatura surgiu nesse contexto muito positivo, né? Veja, então exemplifica um pouco o meu argumento. Países em desenvolvimento, eles querem se mostrar, né? Mas é uma dívida absurda. A gente gastou uma grana violenta. Lembram dos protestos contra a Copa de 2014 e contra os Jogos de 2016? Então, aqueles manifestantes tinham razão, né? Ao invés de fazer a Copa, constrói tantos hospitais e escolas. Ao invés de fazer as Olimpíadas, dá esse dinheiro para o treinamento de atletas de base, né? Tem atletas do futebol que a gente sabe que passam fome, né? Mas insistem, aí são bons, mas insistem
nessa coisa, dessa ideia, dessa idealização de uma carreira futebolística, né? Enfim, é isso, né? Esses países querem se mostrar, os países ricos estão caindo fora, então cada vez mais a gente vai ver esse tipo de expressão, porque é isso, gente. Fazer uns Jogos Olímpicos e toda a estrutura que isso implica é muita coisa, né? Assim, é muita grana envolvida aí. Então, depende de todos esses fatores que a gente estava conversando na pergunta do Diego, né? Professor Wagner, a homofobia dentro do esporte é um tema que vem tomando relevância, né? Então, qual é a importância dos atletas LGBTQIA+, compartilharem as suas histórias pessoais? E qual é a importância da mensagem que os atletas do movimento olímpico passam para a sociedade em geral? Bom, a importância... Bom, deixa eu quebrar um pouco a questão aí, né? Decompor um pouco. Muita gente hoje diz assim que a ideia de identidade, né, de gênero, sei lá, isso está ultrapassado, né? Muita gente fala assim, não tem nada a ver mais, não sei o que tal, piriri, parará. Bom, enfim, eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo um momento de reafirmação dessas identidades, né? Eu não sei se eu posso falar identidades ou até para tentar ser mais plural e englobar outras expressões, falar em expressões mesmo, né? Essas expressões de gênero que passam por uma questão de orientação sexual, mas que passam também por questões identitárias, né? Identitárias. Enfim, eu acho que eu ainda defendo, gente, eu vim de uma geração que eu pratiquei esportes também e tal, e vivi no esporte durante muito tempo, assim, como atleta, depois como assistente técnico, enfim. Apesar de ter uma formação humanista e só agora estar buscando a formação dentro da educação física, eu vivi o alto rendimento muito cedo, né? Fui guia de cego, né? Enfim, fui corredor auxiliar, enfim. Essas coisas todas, e depois dirigente e tal, me fizeram ter uma ideia de dentro da coisa, né? De dentro do fenômeno, né? E eu vejo que aquela época era muito complicado sair do armário. Ainda continua assim, né? Então, assim, você se enunciar de uma outra forma, ou você se reconhecer de uma outra forma, eu sou gay, ou eu sou lésbica, né? Em qualquer um desses lugares, né, de atleta, de técnico, assistente, até de massagista, né, ou até de apoio da equipe, até de roupeiro da equipe, é muito complicado, né? Foi isso que me tirou do alto rendimento e isso também que eu decidi para minha vida quando eu saí em 2008, falei, não, eu não quero mais, né? Eu não tinha nenhum motivo para sair do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Quando eu estava ainda trabalhando no terceiro ciclo paralímpico, né? Assim, depois de Beijing, eu apresentei meu relatório e poderia ter ficado, mas eu saí porque é exatamente isso que eu já falei em outras entrevistas. Não dava para ser gay e estar dentro da estrutura, né? Então, isso funcionava para o Comitê Paralímpico e também funcionava para o Comitê Olímpico, né? Não dá para você... não dava, né? E ainda não dá. Acho que talvez esteja mais, talvez, tranquilo agora, porque há muitos casos aparecendo, principalmente entre atletas. Mas não dá para você sair do armário em algumas modalidades, algumas federações. É impossível, né? Não dá, a coexistência entre uma expressão de gênero e a sua performance esportiva, ela é inconciliatória, né? Parece até contraditória, né? Eu espero que, na verdade, quanto mais passe o tempo, né, mais pessoas se autonominem ou se autodeclarem outra coisa que não aquilo que a gente sabe delas, né? Então, por isso que eu digo que é muito importante, ainda hoje, né, demarcar um posicionamento, né? Porque muitos alunos meus, né, muitos estudantes, muitos e muitas estudantes me dizem assim, mas não faz diferença, professor, não faz diferença. O cara chega, entra ali, corre, ou então vai para um jogo, faz os seus gols, ou faz as suas pontuações, os seus saques bons, etc. Não interessa se é gay, se é lésbico, se é trans, né? Não interessa isso. E eu digo sempre que interessa. Interessa. Porque, por exemplo, ele ou ela, enfim, esse corpo pode se tornar um ídolo. Essa pessoa pode se tornar uma pessoa que seja uma referência, né?
E simples fato de se enunciar de uma outra forma diz o seguinte: olha, a estrutura que vocês idealizam do casal perfeito, da família, pai, mãe, filho, cachorro, etc., não é assim, do jeito que vocês... Há outras possibilidades, né? Sei lá, o atleta pode ser, eu sou uma atleta de futebol, sou lésbica, tenho uma companheira e adotei uma criança. É uma outra forma de expressão, uma outra forma de família. E eu sou ídola de uma seleção, né? Ou seja, eu sou vangloriada por ser uma heroína e fiz gols para a seleção, ou enfim, fiz pontuações, etc. E sou lésbica. Ou seja, dentro da estrutura patriarcal, cisgênera, heteronormativa, etc., eu sou alguém que resiste. Então, vocês aí, vejam, vocês podem também resistirem. É uma mensagem importante, né? É basicamente isso que os atletas dizem, por exemplo, quando saem do armário, né? Fala, o Bob Thornquist, lá do skate, ele falou isso. Ele falou assim, eu deveria ter saído do armário 10 anos antes, ou mais, né? Porque assim, porque eu sou uma referência para esses meninas que vêm agora praticando skate, né? Essa atleta que nós temos, por exemplo, no patins, né, a Maria Joaquina, né, que enfrenta muita resistência, né, dentro das competições locais e até, enfim, de outros níveis estaduais, tal, para competir, né, por se anunciar uma criança trans, né. É isso, gente. A gente está vivendo pelo menos eu quero acreditar que a gente vai viver outros valores, né? E a gente precisa disso, dessas referências. Então essa é uma questão, né? Sair do armário hoje pode estar menos difícil, mas ainda continua sendo bastante hardcore o negócio, né? Falando nisso, eu quero só um parêntese que eu quero fazer sobre aquele atleta que saiu da Liga do Futebol Americano agora, recentemente, né? Um jornalista entrou em contato, perguntou para mim assim, o que você acha dessa coisa de... Né? Fale um pouco para mim sobre esse ineditismo. Bom, não é inédito, porque nos anos 70 o David Copley saiu do armário jogando futebol americano, né? Então, isso que eu queria ressaltar. Quer dizer, hoje, foi o que eu falei, hoje pode estar mais tranquilo essa questão, ou prefiro colocar numa outra chave, hoje pode estar menos difícil, mas continua muito complicado sair. E a gente tem que olhar para a história do esporte, ver que outras pessoas também passaram pela história do esporte, que mesmo de uma outra forma se colocavam ou se colocaram, né? Algumas não, mas outras sim. Então a gente tem que também observar isso quando a gente está falando sobre essas questões de expressão de gênero, identidade de gênero dentro do esporte, né? Essa é uma questão, né? E a outra questão relacionada a essa pergunta é que a gente tem que ter uma educação, eu diria, uma educação para o gênero, né? O que é uma educação para o gênero, né? Desde pequeno, não só na escola, na família, né? Nessas instituições sociais todas, né? Mas nas relações entre as pessoas na sociedade e tal, que tudo bem a gente não expressar aquilo que as pessoas esperam da gente dentro desse espectro de gênero, né? Tudo bem, né? E se você não sabe o que é, eu tenho um amigo que é assexuado a gênero, né? E ele faz já quase 20 anos que não se envolve em relações sexuais, né? E ele diz assim, em dado momento percebi que isso não era importante, assim, gostaria de falar isso, mas não consigo falar para todas as pessoas, né? Então, assim, por que as pessoas têm que buscar, por exemplo, relacionamentos? Elas também não podem não buscar relacionamentos, que é o que ele fala, né? Quer dizer, está tudo bem se for assim, né? Só que ele consegue falar isso no grupo menor de amigos, né? Ou seja, dos mais próximos, consegue falar para outras pessoas, né? Então, é isso, assim, de um lado, ainda acho que, na sua pergunta, né, Gabriele, ainda acho que as identidades e expressões são importantes, né? Elas devem aparecer, né, para mostrar para outras pessoas que estão ali na mesma expressão, praticando um esporte, por exemplo, uma dada modalidade, que elas podem sim serem diferentes do que aquilo que a sociedade espera delas, né?
E, de outro lado, a gente precisava ter uma educação do gênero, pelo gênero, ou para o gênero, desde cedo, nessas instituições sociais, e que isso também perpassasse dentro do esporte, né? Desde a educação física, porque o esporte começa lá na educação física, e depois chega no esporte, né? Então, dentro das escolas, né, eu vejo ainda hoje, porque eu tenho conhecidos, amigos e tal, que têm crianças em escolas, crianças e adolescentes. Eu vejo que as crianças e adolescentes passam pelos mesmos constrangimentos que eu passei nos anos 70, 80, gente. Entendeu? Professor de educação física observando que um corpo que um menino é mais efeminado do que o outro, que uma menina é mais masculina do que a outra, sabe? De que tem coisas assim absurdas acontecendo ainda, né? E assim piadas relacionadas a isso, né? Esse tipo de bullying, que é um bullying institucionalizado, né? De cima para baixo, né? Ou seja, é do corpo dos professores para os alunos, né? E isso parece que essas brincadeiras, né, são permitidas, e eles não percebem que essas ironias, as pequenas ironias, não só machucam o indivíduo, como passam uma mensagem para o coletivo que é muito perniciosa, muito perigosa, que é assim, não aceitamos outras expressões. Menino tem que ser menino, menina tem que ser menina, né? Menino tem que ser macho, menina tem que ser delicada. Então, essas mensagens, por mais pequenas que sejam, né, elas são muito perigosas, porque isso o indivíduo leva para o seu desenvolvimento, né? Para a sua juventude, para a sua adolescência e depois para a vida adulta. E lá na frente vai se cobrar, né? Que nem eu tenho um amigo agora que está em transição, né, para mulher, né? Vai virar quer dizer, não vai virar, mas enfim, está se reconhecendo como uma mulher trans, né? E lá atrás, que é filho único e tal, o pai, né, sempre falou, olha, você é o único filho que eu tenho, você tem que me dar neto, você tem que casar com uma mulher, etc, etc. Enfim, tem todas essas prerrogativas. Então, hoje a pessoa está em crise, o rapaz está em crise, não é pelo hoje, né? É por tudo que veio antes. Então, é isso que eu falo, que a gente tivesse uma educação para o gênero, né? Uma educação sexual adequada, que a gente não tem, e uma educação para o gênero, né? Ou para as expressões de gênero, a gente construiria uma sociedade mais tranquila nesses espaços gerais e também no esporte, porque isso reflete automaticamente no esporte, como eu disse, porque a gente passa pela educação física, né, e chega aí. Eu acho que há mudanças acontecendo em cursos de educação física, alguns estão com mudanças muito importantes, né, grandes cursos de formadores de alunos, etc. Só que a reprodução desses valores mais preconceituosos e simples nesse mundo de universidades privadas, por exemplo, que a gente tem no Brasil, de educação física e tal, em que forma a pessoa para atuar no mercado, esses cursos parece que não tem tempo para discutir isso daí, eles têm que formar o profissional. E eles não percebem que a formação do profissional também passa por essa situação aí, né? Porque, afinal de contas, esses profissionais que saem para o mercado também vão trabalhar, vão ser personal trainer de pessoas trans, vão trabalhar com atletas gays ou lésbicas, né? Vão ouvir, vez ou outra, que uma garota é bissexual ou que um rapaz é bissexual, e aí tudo bem, né? E podem até ter, inclusive, uma chefe travesti, né? Que tem uma academia perto de casa em que a dona da academia é travesti, né? É uma academia pequena, não tem muito público, mas é isso. Esse profissional pode cair nessa academia. E aí? E se não estiver preparado para acatar ou para aceitar outras expressões que não as que ele achou que eram corretas, né? Enfim, tudo bem, pode não ir trabalhar na academia, mas trabalhar na academia talvez seja uma oportunidade para ele lidar, né, diretamente com outras situações que ele não vivenciou. E isso é muito produtivo, né? Professor, voltando aqui um pouquinho sobre a Pride House Tóquio, essa vai ser a primeira Pride House que vai ser reconhecida oficialmente pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A gente sabe que já teve outras Pride Houses, em Vancouver teve, né? Só que não era reconhecido, não era oficial. Então, que impacto esse reconhecimento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos pode ter local e global para as próximas edições? Tomara que a Pride House seja um exemplo, não,
um case, vamos colocar assim, um caso bem-sucedido, né? Porque eu diria que o impacto local ele vai ser maior do que o impacto global, né? É isso que a gente espera, né? Por quê? Porque o Japão tem toda essa situação de um conservadorismo nas relações, né? No tratamento com as pessoas e entre as pessoas, principalmente entre homens e mulheres, enfim, né? Essa aversão à homossexualidade e à transgeneridade. Então, eu acho que o impacto da Pride House pode trazer algo produtivo para que talvez outros atletas saiam do armário, né, e se declarem homossexuais ou sei lá, bissexuais, né, gays e lésbicas no Japão, e que outros tenham a vida mais facilitada, né, que é aquele cara da esgrima, por exemplo, que é trans, não tenha tanta dificuldade de se colocar no meio esportivo e que outras pessoas trans apareçam. Então, ou seja, o impacto local, se funcionar de fato, talvez seja mais interessante do que o global, porque ele pode criar uma espécie de conscientização, talvez, né, dentro do espectro esportivo japonês. Agora, do ponto de vista global, né, é aquilo que eu disse. Tem países que vão levar isso assim, ó, anotado nas suas intenções de sediar os Jogos Olímpicos, né? Sei lá, daqui a 10 anos, sei lá, a Austrália ou Austrália tudo bem, é um país desenvolvido, mas vamos pensar em um outro país, vai, sei lá, que tenha estrutura. O México talvez, vai, né? Que é um país como o Brasil, tem uma certa estrutura e tal e queira se candidatar novamente, né? Talvez coloque na cadernetinha lá, olha, vamos fazer essa iniciativa, porque é legal, né? Pode ser importante localmente e também podemos ser enxergados como organizadores acolhedores, né, e tal. Mas tem outros que não. Então, assim, eu acho que do ponto de vista global, por exemplo, falar assim, que exemplo que o Japão pode fornecer para os países nórdicos? Nenhum, porque a coisa rola num outro nível lá, né? Os 3 meses que eu vivi na Dinamarca, por exemplo, é isso. Não tem espaços LGBTs específicos, né? São espaços e as pessoas vão e se socializam, né? E aí as pessoas se encontram, né? Claro, óbvio que tem uma coisa ou outra, mas assim, não é a tônica da sociedade espaços restritivos, né? São espaços inclusivos, né? E você está ali. E tudo bem também se você estiver tomando uma cerveja como um homem ali e você olhar para um outro homem e chegar nele, ele fala assim, olha, eu sou heterossexual e está tudo bem, né? O problema é que, por exemplo, se isso acontecesse aqui no Brasil, você ia levar, talvez hoje em dia, né, como a população está super armada, você ia levar um tiro na cabeça. Porque a situação de armamento da população é absurda se a gente olha os números de aquisição de armas de fogo de 2019 para cá, né? Enfim, na Dinamarca isso não rola, na Suécia também não, na Finlândia também não. Enfim, então eu fico pensando que exemplo de inclusão que o Japão pode oferecer para esses países nórdicos? Nenhum. Para a Alemanha também nenhum, né? Mas para outros países pode ser importante, né? Talvez lá a África do Sul queira sediar os Jogos Olímpicos. Talvez a África do Sul anote no caderninho dela, olha, vamos fazer essa iniciativa aí que né, vai ajudar bastante na inclusão, enfim, no nosso discurso, mas aí depende de vontade política e tal. Então, voltando aí para fechar, eu penso, né, que o impacto local da Pride House vai ser muito maior do que o impacto global nessas estruturas de organizações esportivas aí futuras de Jogos Olímpicos, né? E é isso que é a grande riqueza da experiência da Pride House, ou seja, ser uma experiência, ser um fator desencadeador de reconhecimento e acolhimento dessas expressões de gênero dentro do Japão, ou seja, para que a situação no Japão melhore em relação à sociedade, mas principalmente em relação ao esporte.
Bom, professor Wagner, gostaria de deixar alguma mensagem ou algum comentário final sobre o tema? Bem, eu penso que, não sei, quem está me ouvindo, né, e acompanhou a entrevista, do lugar que estiver, né, seja um estudante, uma estudante, ou já um profissional da educação física ou não, né, ou que esteja envolvido com o esporte, espero que sim, né, ou não, mas espero que esteja, e que pense, repense de novo suas ações e as ações que esteja fazendo, né? Primeiro, para acolher discursos que são contrários à sua crença, ao seu eu, à sua identidade de gênero, à sua situação, inclusive marital, né? Não é porque você é casado, tem uma família nuclear perfeita, etc., que outras pessoas também não podem ser, né? E que não podem ter essa mesma situação. Segundo, que é isso, a gente tem que lembrar que o espectro que ocupa o esporte, né, o espectro de pessoas, de desejos, de corpos desejantes, de identidades no esporte, expressões de gênero, é bastante múltiplo, né? Não é um corpo pedalando, remando, correndo, saltando, né? É um corpo, é uma subjetividade, é um corpo ali que deseja, é um corpo que se expressa, é um corpo que sofre, é um corpo que tem todos os outros atravessamentos. Não é uma máquina, né? E não sendo uma máquina e sendo um ser humano que se expressa dessa forma, esse ser humano não cabe nas duas caixinhas possíveis para ele, de ser homem ou de ser mulher, né? Esse ser humano ele transborda essas caixinhas, né? Então, que essas pessoas que estejam me ouvindo, que estejam dentro do esporte, ou que olhem para o esporte, não importa, né? Percebam que essas caixas colocadas de masculino e feminino são muito limitantes para essas pessoas que ali estão, né? Nós somos diversos e as pessoas que estão no esporte também se mostram dessa forma, né? Então, no caso das expressões de gênero e de sexualidade, que a gente seja mais tolerante em relação a elas, que a gente ouça o que elas têm a nos dizer, né? Isso vai facilitar a vida de todo mundo, dentro do esporte e fora dele. Então, eu acho que é um movimento, inclusive, é um movimento quase que de ping-pong, né? É uma aceitação, um olhar diferenciado da sociedade dentro do que vai para dentro do esporte, nas suas diversas expressões, e isso tem um efeito ali que volta para a sociedade, né? Esse efeito ping-pong, né, que vai e vem a todo momento, retroalimenta a concepção de uma sociedade melhor, né? Se a gente apoia, por exemplo, né, do mesma forma que a gente apoia expressões, né, heterossexuais dentro do esporte, né, é a tenista que faz um lance e manda um beijo para o namorado, ou então é um jogador de futebol que faz um gol e aponta o dedo em relação à sua esposa, que a gente acate isso também de outros sujeitos e que a gente incentive isso de outros sujeitos que não tenham não estejam na matriz heteronormativa, né, cis heteronormativa, né, de outros sujeitos, por que não, né? Uma pessoa trans se expressar dessa forma, né? Um jogador gay se assumir gay e até dar um beijo no companheiro, não um beijo de confraternização, mas um beijo, né, de afetividade, porque ele tem uma relação, ou então mandar um recado desse de dentro do campo do futebol para o seu marido que está assistindo em casa, ou para sua esposa, né? Uma jogadora mandar para sua esposa uma expressão de carinho depois dela ter feito o gol. Então, eu acho que o olhar que nós, sociedade, temos em relação ao esporte também tem que mudar, né? Quem está envolvido com o esporte tem a obrigação de desempenhar e desenrolar esse olhar mais acolhedor e múltiplo. E quem está assistindo como espectador, que gosta, etc., né, deveria acolher tudo isso e pensar que as coisas não são tão rígidas quanto essa do nosso olhar pela formação e educação que nós tivemos. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria, né? Uma pessoa que estuda gênero no esporte e que tem aí
militado também na causa, né, e pela causa já durante algum tempo. Professor Wagner, foi um imenso prazer. E em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nós agradecemos a tua contribuição. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você. A gente podia ficar várias horas aqui, mas eu acho que o propósito foi cumprido, né? E eu acho que, bom, enfim, penso que talvez alguma coisa saiu dessa conversa.